Então, pessoal, como eu falei, a gente vai falar da lei da destruição. Ela faz parte de uma das leis morais ditadas por Deus. As leis morais são 10. A lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, da conservação, da destruição, que a gente vai falar hoje, a lei da sociedade, do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade e a lei da justiça, amor e caridade. As leis são espalhadas durante o ano no meio das preleções para fazer algum sentido aí, né? Então a gente vai encaixando nos temas aí para ter uma continuidade. Hoje a gente vai falar da lei da destruição. Ela está a partir da questão 728 do Livro dos Espíritos, tá? Então, na primeira resposta, ele já fala o seguinte: é preciso que todo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamas de destruição não passa de uma transformação, que por fim, a renovação e a melhoria dos seres vivos. Vocês já ouviram muito a seguinte frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então é o lado da ciência falando a mesma coisa da lei da destruição. Essa frase é de Lavoisier, que ele fala sobre a conservação da massa. As coisas apenas se transformam, né? Mas elas mantêm sempre a mesma massa. No Espiritismo, quando a gente vai falar de lei de destruição, a gente não se refere a uma destruição que vai gerar um fim absoluto. Mas sim um processo contínuo de transformação. Então, a lei da destruição nada mais é do que também uma lei de transformação. E a gente pode falar vários exemplos, mas o exemplo mais claro para a gente entender, nós que somos espíritas, a gente, se pensar um pouquinho, a gente tem várias reencarnações. Todo mundo está de acordo que não é a primeira reencarnação? Nós temos milhares de anos. O nosso corpo físico se destrói. Ele vai para a Terra e a gente volta para a pátria espiritual. E voltamos para a Terra e assim por diante. Nós vamos destruindo os nossos corpos físicos no nosso processo evolutório, né? E toda a destruição é benéfica? Jamais, né? Jamais. A gente tem destruição predatória. Então, quando a gente pensa naqueles garimpos ilegais que a gente tem no meio da Amazônia, ou a própria extração de madeira predatória, e eles usando métodos inadequados, com mercúrio, que vocês estão vendo nos noticiários, a gente vê que é uma destruição predatória. Ela não traz benesse alguma, ela não renova nada, ela não transforma nada. E algumas transformações também que são causadas pela ganância do ser humano. Então vamos pensar nas barragens que alguns anos atrás elas destruíram cidades inteiras, né? Isso foi pela ganância. Depois a gente descobre que não estava certinho, que não tinha, e ninguém vai ser preso, e não aconteceu nada com as empresas, né? Isso é único, exclusivamente um fruto da ganância do ser humano. Então nada vai justificar uma destruição, nem essa predatória que a gente está falando lá, e nem vai justificar essa ganância humana, né? Nem a predatória que eu falei para vocês do garimpo ilegal, e nem as predatórias que estão aí. E pessoal, no próprio Livro dos Espíritos ele vai falar o seguinte: à medida que o ser humano evolui, a necessidade dessa lei de destruição, ela vai decrescendo. Se a gente refletir rapidamente sobre isso daí, por que eu tenho garimpo ilegal? Por que eu tenho a extração ilegal de madeira? Porque eu tenho o consumo. Se ninguém aqui, ninguém pegasse nada de ouro, ia ter garimpo ilegal por ouro? Não, né? Então, a hora que o ser humano acordar e começar a ponderar nas coisas que ele não precisa para a sua evolução espiritual, essa lei de destruição vai se tornar menor. Nunca vai ser uma lei que não vai estar extinta. Porque imagina, tem o raio, né, que vai destruir uma árvore, por exemplo, que vai virar madeira, que vai virar casa. E eu sempre votei isso daí pela própria lei da natureza. Só que o ser humano vai ser um predador menos voraz.
E como a gente está falando de evolução, pessoal, quando a gente fala da lei da destruição, a gente tem que entender que essa renovação, ela não pode ficar só no campo material, porque eu falei para vocês, é a predatória, o meio ambiente e tudo, e a renovação espiritual da gente, né? O homem, ele tem na sua essência o instinto de conservação. Ninguém aqui, por mais que seja espírita e sabe que a nossa vida é eterna, que sabe que continua tudo, tem o desejo de morrer, né? Então, eu quero morrer logo, né? Eu falo para todo mundo, eu morro de curiosidade de morrer, mas depois que eu tiver cumprido a minha missão. E esse instinto de conservação, Deus embutiu na gente justamente por causa disso. A gente tem certeza que a gente pode fazer um pouquinho mais pela nossa evolução espiritual, né? Então, por isso a gente tem esse estado de conservação. Eu tenho 90 anos e eu quero fazer mais, eu quero aprender mais, eu quero fazer um pouquinho melhor. Por quê? Porque eu estou trabalhando na minha renovação espiritual, né? Hoje, em especial, trazendo a lei da renovação para a nossa atualidade, a gente vive num mundo repleto de informação, repleto. Só que muita informação, infelizmente, é ruim. Muita informação é falsa, né? As famosas fake news. E a gente tem que entender como espíritas, e a gente tem que entender como, carregando a bandeira de Jesus, a palavra de Jesus, que a gente não pode mais tolerar, por exemplo, guerras em nome dele. Jamais, pessoal, teria uma guerra. Jesus, de maneira nenhuma, queria... mas atacaram não sei o quê. Maravilha, só que não falemos de guerra em nome de Jesus. A gente tem essa polarização da política, só que ninguém se preocupa em buscar a verdadeira honestidade do político. Ninguém se preocupa em ver, ele é de direita ou de esquerda, ele faz o bem, ele está fazendo o bem realmente para o povo. A gente briga até por futebol, gente. Até por futebol. Quantas mortes a gente já teve esse ano por causa de briga de torcida? Não leva a nada. A gente vai lá e você torce para o time e o cara perde gol, perde pênalti, ele ganha 1 milhão de vezes o que você vai ganhar no ano. E você se revolta contra aquilo, e ele que está lá, ele não está nem aí para você. E você tem essa paixão angustiada, amargurada, que não vai te levar a nada, né? As gerações que estão vindo agora, a galera mais nova, né? Eles estão numa transição que eles estão se desprendendo dos bens materiais. Então, por exemplo, você pega a galera que tem aí 20 anos, 30 anos, e diz, não quero ter carro, eu não quero ter casa, porque eles não querem ter responsabilidade alguma. Não é só, eles estão desprendidos do bem material, eles estão desprendidos da responsabilidade. Então, é muito importante que a gente, como mais velho, entenda o seguinte, erra quem acha que porque eu tenho cabelinho branco, eu sou um espírito muito mais velho do que a criança que está nascendo. Eu não sei. Aquela criança pode ter milhares de anos a mais. Só que nossa missão na Terra aqui foi ser, se eu tenho um filho, educar aquele filho. Mas ele não quer vir no centro, ele não quer não sei o quê. Quando ele não quer ir na escola, vocês não deixam ele optar. Quando quer uma religião, tudo bem, ele vai escolher uma religião, vai, mas ele pode vir aqui de vez em quando ouvir, uma vez por mês, ouvir alguém falar num tema que é legal, que vocês convençam? Pode. Por quê, pessoal? Tudo é renovação espiritual, é a lei da destruição que a gente chamou de transformação. É lógico, pessoal, que para eu começar a falar de transformação e de renovação, eu tenho que entender se eu, como ser humano, estou fazendo a coisa certa. Eu sou uma pessoa aqui em casa, está tudo bem, eu sou uma pessoa paciente, eu trato bem meu pai, eu trato bem minha mãe, eu trato bem meus filhos, meu semelhante. Ou eu sou aquele briguento que tudo é ruim para mim, eu só reclamo da vida. Quantas pessoas vocês conhecem aqui que tem tudo, e mesmo assim continuam reclamando? Reclama do marido, reclama, esse ano eu não consegui viajar, porque esses dias
eu ouvi uma pessoa falando assim, porque ele me deu uma viagem para tal lugar e eu queria ir para outro lugar. Né? Então a gente está reclamando cada vez mais ali de barriga cheia, né? E a gente não pode fazer isso daí. A gente tem que entender que a evolução, essa destruição começa assim, né? Por nós mesmos, essa lei da destruição para uma renovação. Começa com a gente votando certo nos políticos, esquecendo, eu gosto da ideia daquela pessoa, não se ele é de direita ou de esquerda. Vamos entender que, assim, eu gosto daquela pessoa, tudo. Agora vamos ver se ele é honesto, se ele não tem rolo, se ele não tem nada. A pessoa, né, que é fanática por futebol, tá certo ela ser fanática por futebol. Imagina que tem alguma coisa do seu filho ali bonitinho e tem um jogo do seu time. Você vai deixar de passar o momento com o seu filho para ver o futebol? Você tem que pensar nisso daí também. O que é mais importante para você, né? Por fim, pessoal, a gente precisa muito falar que a gente está na transição planetária. O planeta Terra, como um todo, está passando por uma transformação, né? Então, eu tenho que destruir alguns valores que eu tenho para poder fazer valores novos. Não é o que eu estou falando. Os políticos corruptos, aquela história, todo mundo aqui ouviu aquele lá, ele rouba, mas faz, né? Então, a gente tem que deixar isso para trás, pessoal. A gente não pode mais aceitar isso. A gente tem que deixar de aquele negócio da lei da vantagem, né? Lei de Gerson, que cristalizou na gente, né? Da gente sempre ter uma vantagem. Não, pessoal. Eu vi uma palestra do Haroldo Dutra hoje. Toda vez que a gente vem fazer a preleção, a gente estuda bastante o tema, né? Para ver o que a gente pode sintetizar para vir de melhor. E daí, pessoal, ele fala do mundo de provas e expiações, e em especial da pátria do Evangelho, né? Por que o Brasil é a pátria do Evangelho? O Brasil, ele foi escolhido para regenerar as pessoas. O mundo de provas e expiações é um mundo de espírito imperfeitos, como nós todos aqui. Eu, vocês, todo mundo é um espírito imperfeito. Se a gente fosse anjinho, a gente estaria no céuzinho, né? A gente não ia ter forma física, a gente não ia ter nada. Somos seres imperfeitos, por isso estamos aqui. Então, pessoal, não esperem do político para fazer uma lei, daquele juiz que deu uma decisão meio, né, mesmo que seja da Suprema, que eu não gosto. Por quê? Somos todos seres imperfeitos. Estamos nessa transição planetária. Eu ouvi uma outra palestra do Divaldo Franco também falando, olha só, vai começar agora, em 2025, uma renovação da espiritualidade. Vão chegar aqui na Terra o nascimento de pessoas mais evoluídas. Porque se a gente está indo para um mundo, saindo do mundo de provas e expiações e indo para um mundo de regeneração, não seremos nós aqui que vamos conduzir isso daqui. Serão espíritos que já vivem há milhares de anos num mundo de regeneração, que se ofereceram para fazer essa mudança aqui. E é a coisa mais lógica do mundo. Imagina, se vocês entrarem num avião, e daí, bom dia, boa noite, bom dia, aqui é o comandante Rogério, é um prazer eu receber vocês a bordo do avião, é o meu primeiro voo, né? Eu estou muito feliz de estar com vocês, foi tudo bem no simulador, eu não caí nenhuma vez, mas eu conto muito com vocês aí, é meu primeiro voo, mas estamos juntos nessa daí. Vocês vão ficar tranquilos no voo? Da mesma maneira, pessoal, não sou eu, Rogério, não é o Fernando, não são vocês que vão conduzir essa transição para o mundo de regeneração. São sim as pessoas que já estão experientes nesse mundo de regeneração, tá? Por fim, pessoal, o que é renovação para o Espiritismo? Refere-se à jornada evolutiva do ser humano, uma transformação interna que envolve a superação de vícios e defeitos, o desenvolvimento de virtudes como o amor e a humildade, e a adaptação ao novo olhar sobre a vida e o contexto. Essa renovação se dá através do desapego de velhos hábitos,
da aceitação das adversidades com paciência, coisa que a gente menos tem hoje, paciência. Ninguém aqui pode falar assim, eu sou um ser de luz, paciente, não tem. Não tem. A busca por uma vida mais simples, lembra que eu falei que a destruição diminui à medida que eu não tenho mais a vontade. Em harmonia com a vontade divina, o que permite ao espírito aprender e progredir em cada reencarnação. Eu fui atrás de uma historinha, queria contar uma historinha para vocês, de renovação, como é que foi, alguma coisa que fosse leve, e daí eu caí num vídeo muito não é doloroso, mas comovente. Sabe a águia, que é o símbolo dos Estados Unidos, a águia da cabeça branca, aquela que está em todos os lugares? Ela tem algumas dezenas de anos de vida. Quando ela vai ficando fraca, ela mesmo quebra o bico na pedra e as garras até sangrar, para que o bico e as garras nasçam mais fortes e ela continue sendo um predador forte. Imagina como esse processo é extremamente doloroso, pessoal, de fazer isso. Ela faz isso para se renovar. Ela faz isso para ficar mais forte. Da mesma maneira, a gente tem que fazer conosco mesmo. Não vamos arrancar dente, não vamos arrancar dedo, não vamos arrancar nada disso. Nós vamos arrancar os vícios. A gente vai arrancar o egoísmo. A gente tem que tratar melhor as pessoas, a nossa mãe. A gente tem que tratar melhor os nossos filhos, educar melhor. Por quê? Depende de nós. A renovação, como eu falei para vocês, vai ser feita por pessoas que vão vir. Só que nós temos que cuidar do nosso eu. Não adianta nada eu estar no mundo de regeneração, não adianta nada a Terra ser um mundo de regeneração, se eu não puder reencarnar no mundo de regeneração. Eu sempre falo para vocês que além da gente queimar um pezinho lá quando a gente passar no umbral, se você não estiver apto a reencarnar no mundo de regeneração, você é expurgado. Né? Do mesmo jeito que teve os exilados de Capela, vai acontecer isso com a Terra. Então, não, o Rogério falou, tranquilo, porque ele falou que eu não preciso fazer nada, que vai vir a galera aí e vai cuidar da regeneração, eu só vou assistir? De jeito nenhum. Você vai cuidar da sua evolução, você vai cuidar de ser merecedor de reencarnar no mundo de regeneração. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu agradeço muito a compreensão de vocês. Eu agradeço muito por todos vocês me escutarem, tá bom?